E aí, gente, vamos lá, última aula, né? Estamos acabando aqui, tá? Graças a Deus, última aula, né? Fora as duas, tira dúvidas. Então, vamos falar hoje sobre a gestão do conhecimento e a tendência da gestão de pessoas no setor público. Então, gestão do conhecimento é o que a gente pode considerar como algo extremamente necessário também na gestão de pessoas. Nós podemos considerar o conhecimento uma dada informação ordenada, né? Ou seja, aquilo que é relevante e objetivo. Tá? Mesmo, a gente até falou, né? Dado, informação, conhecimento, mesmo para transformar os dados em informações, são necessários determinados tipos de conhecimento. Né? Eu usei aquele exemplo do termômetro, né? Que indica ali os graus de temperatura, e cada graduação, cada número tem uma informação, e aquela informação nos dá um conjunto de conhecimento do que fazer e de como agir. Né? Então, conhecimento tem até um conceito, tá? Que diz que o conhecimento é um processo sistemático, integrado e transdisciplinar que promove atividades para criação, identificação, organização, compartilhamento, utilização e projeção de conhecimentos estratégicos que gera valor para as partes interessadas. Tá? Então, todo esse conceito de conhecimento, tá? Ele tende a gerar valor, tá? Para partes interessadas. Então, todo conhecimento ele deriva da informação, assim como informação deriva dos dados. Conhecimento, ele não é algo puro e nem simples. Conhecimento, ele é uma mistura de elemento. E todo conhecimento, geralmente, ele tende a ser embasado em algo concreto, algum caso, ou até mesmo algo científico. E ele é dado como verdadeiro até que alguém comprove o contrário, tá? Geralmente, o conhecimento, ele é fluido e estruturado, né? Ou seja, ele é mais objetivo e não depende, às vezes, da combinação de vários pontos, tá? Ou quando tem essa combinação, ele é estruturado de maneira lógica, que você entenda, tá? E ele tem que ser intuitivo e de ser colocado facilmente em palavras, tá? Para que possa ser entendido pelas pessoas de maneira mais simples, de maneira mais lógica, tá? E o conhecimento, ele existe dentro das pessoas. Então, por envolver pessoas, é a parte que torna ele um pouco mais complexa, um pouco mais imprevisível, tá? Então, nós temos aqui basicamente dois tipos de conhecimento humano, tá? O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Desculpa. O conhecimento tácito é aquele que vem de uma criação sua, é um conhecimento pessoal seu que você já incorporou à sua experiência. Geralmente envolve fatores intangíveis, tá? Como crença e perspectiva. Em volta da Lua tem um anel, tem uma áurea assim em volta da Lua, isso significa que vai esfriar, que vai chover. Se a cigarra cantar, significa que tem chuva vindo, né? Então, esse conhecimento tácito, ele vem por meio de alguns insights, de algumas vivências, de algumas emoções e de algumas habilidades suas, tá? Então, tem gente que só replica esse conhecimento de alguém, ele o escutou e daí está replicando, e tem outras pessoas não, que elas vivenciam, elas têm isso como experiência passada, e por isso elas têm essa habilidade de fazer ou de aplicar esse conhecimento dentro da organização, tá? Já o conhecimento explícito é aquele que é adquirido, é aquele que é aprendido, e ele é articulado de maneira formal, né, como um manual, como um roteiro, tá? Pode vir, por exemplo, por uma expressão matemática, por uma sentença, afirmação gramatical, e geralmente ele vem expresso com palavras, números, fórmulas, princípios, tá? Então, tanto o conhecimento tácito quanto explícito, eles estão aplicados dentro da organização, tá? Não faz isso porque não misture ar quente com ar frio, né? Tem
Por exemplo, alguns frigoríficos aí, a parte de câmara fria, tem uma zona ali que você faz uma transferência, né? Quando você está do calor para o frio, do frio para o calor, tem que ter ali uma área de transição para você não ter um choque térmico, algo nesse sentido, tá? Muito conhecimento tácito antigo, ele era embasado em lenda, ele era embasado em histórias, né? E, assim, hoje em dia, né, o acesso à informação está muito mais amplo, e está muito mais fácil de você questionar, né? Ou não, né? Às vezes ficou muito mais fácil de repassar uma fake news também. Mas esse conhecimento tácito é aquilo que você que você traz para a organização como experiência sua, que você considera como certo, tá? E o problema é que, às vezes, junto com esse conhecimento, acaba vindo alguns vícios também, que a organização muitas vezes luta para combater. Como, por exemplo, a não utilização, às vezes, de EPI, né, corretamente. Aliás, só de usar já é um grande avanço. Usar corretamente é outra história. Tá? Essa figura não ficou muito bem expressa aqui, né? Mas ela demonstra bem essa questão do conhecimento tácito explícito, né? Que o explícito ele vem da linguagem e o tácito vem da vivência. Os dois ajudam a formar atividade experiencial, né? Ou seja, eu misturo aquilo que eu tenho de vivência com aquilo que eu aprendi. Com isso, eu vou tirar um novo tipo de conhecimento, ou seja, um novo jeito de se fazer, tá? Vou tentar explicar esse novo jeito de fazer por um manual, por uma linguagem, e isso vai gerar um novo conhecimento explícito novamente, tá? Então, parte de algumas experiências que as pessoas têm vem justamente disso, né? Eu junto duas formas de se fazer, uma, né, do conhecimento tradicional, outro do conhecimento adquirido. E eu vou ajustando, eu vou fazendo isso até chegar realmente em algo que seja verdadeiro, algo que seja eficiente, né? Um novo jeito de se fazer, tá? Então, por conta do advento da internet, muita coisa se popularizou, né? Ah, eu vou acender uma churrasqueira aqui, se eu colocar açúcar nela, vai fumacear menos, né? Mas qual que é a teoria disso, né? Alguém jogou açúcar em alguma vez na churrasqueira, né? Não sei se de propósito ou não. O açúcar, ele é inflamável, né? E ele ajuda a queimar a madeira ou carvão de maneira mais rápida, produzindo um fogo sem muita fumaça, né? A fumaça, boa parte dela deriva da umidade ali, né? Que não queima direito. E aí o açúcar ajuda a potencializar o carvão de maneira que ele incendeia mais rápido e com fogo, né? Onde tem fogo, não tem fumaça, né? Invertendo aqui aquele ditado, tá? Mas é esse processo que acaba agregando. No serviço público, a mesma maneira. Um jeito de furar um papel, um jeito de grampear, um jeito de tramitar, um jeito de comunicar, tudo isso, né, são conhecimentos tácitos explícitos aplicados dentro da organização. Então, é desejável que a organização tenha uma capacidade de transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou seja, de pegar aquilo que as pessoas têm como vivência e ambiência e transformar isso em algo que as outras pessoas possam fazer e aderir também. Então, é eu pegar o conhecimento individual e transformar esse conhecimento individual em algo orientativo para toda a organização. Só que uma das dificuldades encontradas pelos gestores é a tendência que as pessoas têm de reter o seu conhecimento. Parte pela timidez, parte por não querer se expor, parte de não realmente querer que as pessoas saibam que ela faz daquele jeito, né, e ela ser julgada. Então isso é um desafio para o gestor, tá? Mesmo as que não fazem intencionalmente, pode simplesmente não estar motivada para mostrar o que elas sabem. Então isso é um desafio para a gestão de pessoas para trabalhar essa questão do conhecimento lá dentro. E aí, o último assunto, né, para a gente concluir aqui, são as tendências da gestão de pessoas no serviço público. Para onde que caminha, né? Para onde que caminha? Então, a gestão de pessoas tem várias áreas aí, tá? Algumas eu sei que vão ser frutíferas, outras nem tanto, né? Então, uma das tendências é trabalhar com empowerment, né, que significa um empoderamento, dar ao pessoal maior autoridade para fazer as mudanças no trabalho em si, né?
bem como na forma que ele é desempenhado. Então, empowerment significa eu dar uma certa liberdade. Ah, eu tenho que fazer algumas mudanças no meu setor, chefe. E aí, o que eu faço? Não, decide você, né? Depois você só me comunica o que você fez. Tá? Muitas vezes, a chefia ela vai trabalhar dizendo o que não é para fazer. E o que não for vedado, né, assim como geralmente é na administração pública, o que não for proibido, você pode fazer. Então você se atenta só ao que é proibitivo. O que não é proibitivo, você tem toda a liberdade para fazer. Tá? Tem também outra tendência da gestão de pessoas é desenvolver o capital humano, né? Por meio dos coaches. Mas aí não estou falando aquele coach motivacional, aquela coisa que muitas vezes é associada à enganação, né? O coach aqui é no sentido original da palavra, que significa treinar, pegar a pessoa, né, desenvolver nela aquela determinada habilidade, experiência e fazer com que ela incentive as pessoas a a desentranhar o seu potencial. Então a pessoa às vezes tem um talento, fica retido, e o papel do coach é justamente incentivar para que ela não tenha vergonha, não tenha medo, para que ela se exponha, para que ela se desenvolva como pessoa. Tá? Outra questão, outra tendência também é a auditoria do sistema humano, né? Então, você faz uma análise do ambiente organizacional, associando a parte estratégica, ao desenho, tá? E você meio que para olhar internamente como aquele colaborador está interagindo com as outras áreas da organização, né? Como é que ele lida com a tecnologia, como é que ele lida com a parte estratégica, né? Façam um teste na organização de vocês, perguntem para o seu colega qual que é a missão aqui da nossa instituição, né? O que a gente faz aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Porque muitas vezes as pessoas entram, começam a trabalhar e vão fazendo aquilo simplesmente porque alguém pediu para elas fazer. Elas não têm noção, às vezes, do propósito que é estar ali, tá? E esse não ter noção do propósito faz com que ela fique muito mecânica e rotineira. E não é isso que a gestão de pessoas quer das pessoas. Quer ver um exemplo aqui que eu vou passar para vocês? Vou contar uma história aqui. Uma vez eu fui num prédio ali da Receita Federal em Cuiabá. Não sei se vocês já foram, conhecem esse prédio, fica quase de frente ali, o Shopping Pantanal, meio que na lateral dele ali. Para você acessar os setores internamente ali da Receita Federal, você já tem que ter uma agenda prévia e você tem que dizer qual é o setor que você vai. Então tem uma parte de recepção ali embaixo e essa recepção te dá um papelzinho, tá? Te dá um ticketzinho e esse ticketzinho, eu vou num determinado setor, beleza. Quando você é atendido no setor, a pessoa que te atendeu tem que carimbar e assinar aquele papel para atestar que você realmente esteve ali, que você foi atendido. E aí, ao final, quando você sai, você entrega aquilo para o pessoal da vigilância ali e tal, que cuida, para eles arquivarem. Beleza. Uma vez que eu fui, né, eu acabei esquecendo de pegar essa assinatura. Eu fui atendido, fui no setor, acabei esquecendo de pegar. E na hora que eu fui sair, eu só fiz um rabisco qualquer lá, peguei, rabisquei assim, porque eu não ia voltar 5 andares para cima de novo, de escada. Entreguei para a pessoa só pegou o papel, botou lá, puxou uma gaveta assim, botou lá no meio e fechou a gaveta, né? Então, eu fiquei questionando, falei, nossa, você conhece a assinatura de todo mundo aqui dentro? Ele, não, eu só olho, se tem algum rabisco aqui, eu deixo passar, se não deixa, eu mando voltar, né? Então não faz sentido você ter um protocolo desse. Você precisa parar e pensar. E eu perguntei, mas por que você pede assinatura aqui no papel? Eu entrei aqui e já era assim. Eu entrei, me explicaram que eu tinha que olhar para ver se estava assinado, para garantir que a pessoa foi no setor. E se não está assinado, eu preciso mandar voltar, ou tenho que ligar no setor para ver se foi atendido ou não, daí eu deixo passar, né? Não tem muito sentido, né? Ou você realmente faz um controle eficaz, ou dispensa disso. Para que vai fazer isso? Quantas pessoas não tiveram que voltar porque esqueceram de pegar ali a assinatura, né? Então, a rapidez da mudança que o mundo impõe às organizações indica os desafios que tanto a administração de pessoas quanto a administração geral enfrentarão. Esses desafios serão muito importantes na realidade e essenciais para a definição
do futuro da gestão de pessoas. Então, não é preciso ser um futurólogo, né, ter uma bola de cristal para entender que as novas tecnologias, incluindo aí a inteligência artificial, a redução de custo e a competitividade, são os detalhes dessas mudanças que vão atingir a área de gestão de pessoas, deixando com a responsabilidade maior de acompanhá-las. Então, a própria inteligência artificial, ela está sendo muito questionada. Ah, vai substituir alguns empregos, vai substituir algumas pessoas. Não sei se necessariamente isso vai acontecer. Talvez quem trabalhe dando informação, talvez sim, talvez substitua. Mas um trabalho operacional, um trabalho mecânico, um trabalho humano, eu acho que ainda vai um caminho muito longo para a inteligência artificial se desenvolver a esse ponto. E ainda assim, eu tenho alguns questionamentos se é que realmente é isso que a sociedade quer, né? Se é isso que os desenvolvedores e tal, todo mundo quer, porque alguns países, como por exemplo a Itália, já bloqueou alguns aplicativos de inteligência artificial, né? Alguns países já estão começando a proibir por conta de falsear processo, por conta de copiar conhecimento e não gerar conhecimento, tá? Então, no setor público, o que se vê são reclamações, geralmente do cidadão, do usuário, sobre o mau atendimento. Dada a importância a essas situações, né, de mau atendimento, a gente pode pressupor que essa deficiência no atendimento vem muitas vezes do fato de não ter na administração pública um sistema de gestão de pessoas que busque, por meio do treinamento, do desenvolvimento, de trabalhar as competências, de trabalhar com foco no resultado, que satisfaça o usuário de modo geral. Então, muito do que eu queria que vocês fixassem com essa disciplina é essa importância de se dar ao cargo, ao conteúdo do cargo e a necessidade de desenvolver as pessoas, né? Ela entrou, ela é ótima, excelente, ok. Mas às vezes ela pode ser muito inteligente e ser grossa. Ela pode ser muito inteligente e não querer conversar com as pessoas, né? Ela pode ser muito pontual, porém ela pode procrastinar demais dentro do ambiente de trabalho. Então isso é um desafio para a gestão de pessoas, o modo como se organiza e o modo como conduz as pessoas à mudança, que não é algo fácil de acontecer, tá? Então, com isso, eu encerro aqui a nossa disciplina. Vamos colocar em prática esse conhecimento adquirido. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês consigam aprender muito com a disciplina e me coloco à disposição aqui para sanar as dúvidas e para ajudar no que for necessário, compartilhar mais materiais, enfim, quem quiser se aprofundar, eu tenho bastante material ainda que eu não vou inserir no Siga A para não poluir, para não deixar um pouco mais dificultoso. Assistam também os vídeos complementares e qualquer dúvida a gente vai se falando, tá? Um abraço, tchau, tchau, até mais.